Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que está em casa, a paz e a graça do nosso Senhor esteja de encontro ao seu lar, à sua família, à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí em mais um elo da campanha. Oração, a chave da vitória. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Vamos então passar para a palavra do Senhor. A oração, meus irmãos, é a arma mais poderosa que já existiu e que será para todo sempre, que nós temos em nossa mão e muitas vezes nós não sabemos como utilizá-la. A oração, ela tem poder para mover o sobrenatural. A oração, ela é a arma mais potente que já existiu até hoje. Amém? E ela está aí, de livre e fácil acesso, para mim e para você. E é tão simples de ser utilizada. Nós precisamos fazer uso da arma que nós temos. Nós gastamos tanto tempo aí reclamando, murmurando, indignados com certas coisas, falando de coisas vãs, e esquecemos que temos uma arma potente que pode paralisar as coisas segundo a vontade de Deus, para que tudo ande conforme a maneira que Deus deseja. Amém? Lá em Tiago 5, nós vamos ler os versículos 17 e 18. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que forem encontrando aí, dê um glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra, fez germinar os seus frutos. Amém? Glória a Deus. Essa carta foi escrita para Tiago, e diferente das cartas de Paulo, essa carta ela era direcionada para várias igrejas. Ela era direcionada para vários povos. As cartas de Paulo, muitas vezes, tinham uma direção específica para uma igreja local. Essa carta ela foi escrita para as igrejas seculares. Ou seja, essa carta nós podemos dizer que ela foi escrita para nós. Tiago, ele não sabia que nós estaríamos aqui hoje reunidos e o que seria desse dia. Mas Deus e o Espírito Santo, que foi ali a inspiração para que ele escrevesse esses versículos, ele sim já nos conhecia. Ele sim já sabia que esse dia aconteceria. Ele sim já sabia exatamente o que eu e o que você precisamos nessa noite. O Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos, que te conhece desde antes do ventre da sua mãe. Esse Deus, ele conhece a necessidade que você tem no dia de hoje. E quando você iniciou essa campanha num propósito, com uma oração específica, Deus já estava movimentando o céu ao seu favor. Deus já estava agindo ao seu favor muito antes de você nascer. Nós nos desesperamos porque muitas vezes nós esquecemos do tamanho do nosso Deus e do tamanho do poder que Ele tem. E Ele nos entregou como a oração a chave para movimentar o céu e viver os milagres sobrenaturais. Você crê nisso? Deus, Ele é poderoso. Enquanto eu estudava a palavra, o que me chamava muita atenção nesses versículos é que Tiago, ele faz questão de frisar e ressaltar que o profeta Elias era homem como eu e como você. Ele era feito de carne, de osso, ele tinha uma alma, um espírito e um corpo.
Ele não era nenhum super-herói desses que a gente vê aí pela televisão, não, meu irmão. Ele não tinha nenhum superpoder, não. O que Elias tinha era fé e esperança. E acreditava num Deus vivo que provê milagre. E aí, Tiago ressalta aqui e cita o exemplo desse profeta que está lá em 1 Reis, como um grande milagre que foi operado naqueles dias. O profeta Elias, naquela época, ele estava ali em um conflito com o rei Acabe. Por que ele estava com esse conflito? Aquele rei, ele não agradava o coração de Deus. Aquele rei, ele virou as costas para o Deus poderoso. E ele começou a servir o Deus Baal. E ele ali ergueu um altar para servir sacrifícios ao Deus Baal. E ele levou todo um povo ao pecado de idolatria. O rei, ele era exemplo naquela época. E o profeta, com os olhos e a sensibilidade espiritual atentos, ele não se conformava com aquela situação. Talvez, irmão, irmã, hoje você está aqui com uma situação que você não consegue se conformar, que você não concorda, e que às vezes você se sente de pés e mãos atados sem poder fazer nada. Porque eu acredito que aquele profeta, muitas vezes, ele se sentiu incomodado. Ele não tinha o que fazer. Ele não podia se levantar contra o rei. O decreto seria de morte para a vida dele. Ele já havia alertado, mas o rei estava com seus ouvidos tapados. Ele não queria ouvir. E aquele homem de Deus, eu acredito que ele ali na sua intimidade, ele buscou o direcionamento do Senhor em como ele poderia fazer. O que ele poderia fazer para que essa situação mudasse. Se você, irmão, está insatisfeito com a situação que você está vivendo, você precisa buscar direção em Deus, porque Ele tem poder. Se você já não aguenta mais essa luta que você está passando, confia e entrega ela nas mãos do Senhor. Se você já fez até aqui tudo que você poderia fazer, e até agora você não viu o resultado, eu quero te dizer que você está no caminho certo, porque o possível é você mesmo quem faz, mas o impossível você precisa entregar nas mãos do Senhor. Aonde você não consegue chegar, aonde você não consegue resolver, você tem um Deus que já decretou a sua vitória. Você precisa confiar, descansar, esperar e orar, porque no tempo certo a vitória virá. Deus ali deu uma estratégia então para o profeta. E o profeta, ele orou. E ele conseguiu atingir o coração de Deus. E houve ali um milagre sobrenatural, um fenômeno que eu acredito que o povo não teria visto e acreditado se eles não estivessem presentes. O profeta falou: olha, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, que é o dono do poder, que é o próprio poder e que tem poder. E a chuva vai cessar. E até que eu abra novamente a minha boca e ore ao Senhor, não cairá água sobre essa terra. E eu acredito que aquele povo deve ter pensado: esse aí está louco. Eu acredito que o povo deve ter pensado: quem é esse aí para levantar contra o Baal, nosso Deus? Quem ele pensa que ele é? Às vezes você não está numa situação diferente. Às vezes você passa por aí e as pessoas olham e até dizem para você, ou às vezes você ouve alguns murmurando, alguns dizeres por aí: quem é esse aí? Quem é essa aí? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Só mais um derrotado andando pelas ruas,
Cadê o Deus que você serve? Muitas vezes o crente é julgado dessa forma. Ah lá, já vai ele com a Bíblia debaixo do braço, todo dia está na igreja, e a casa dele está do mesmo jeito, e a família dele está toda desviada, e lá na casa dele tem enfermidade, e lá na casa dele falta o pão, e lá na casa dele a porta não abriu. E tudo lá dentro está andando para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe Deus maior que o Deus que você serve, meu irmão. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o momento certo. Deus, Ele está te provando porque Ele sabe que você será aprovado. Você precisa persistir, não deixar de orar. O que acontece muitas vezes é que o crente, ele toma uma pedrada e ele já quer dar um passo para trás. Ele tende a recuar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te fez para olhar para frente. Entenda que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino de Deus. Ninguém pode parar o ministério e o chamado que Deus tem na sua vida. Deus, Ele te deu a mais potente arma, é a oração. Ela não precisa de título. Ela precisa de fé para ser ativada. E isso você pode ter. Basta você conhecer o Deus que você serve. Ai, pastora, mas eu então ainda não conheço esse Deus. Se você não conhece é porque falta você buscar mais. Porque aí, a fé, você vai encontrar ela através da intimidade. Você precisa se aproximar mais dele. Enquanto você se aproxima dele, você vai ver as coisas se movimentando a seu favor. E aí você vai entender que ele é Deus. Não é da maneira que você quer. Porque a oração, ela é poderosa, mas ela tem que ser direcionada de acordo com a vontade dele. Muitas vezes você não recebe porque você quer satisfazer a sua vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Ele sabe exatamente o que você precisa. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Deus, Ele atende às suas necessidades. Ele não é um pai que vai ficar te super protegendo e atendendo às suas vontades. Ele não está aí para massagear seu ego. Porque o pai que ama o filho, ele corrige e coloca ele corrige e coloca endireitado com a forma dele. Deus, Ele te chamou de filho a partir do momento que você aceitou Jesus. E o filho, ele tende a seguir os passos do pai. Tem filhos que têm a aparência física do pai. Outros têm as características do pai. Você, como filho, você carrega algo muito maior. O que você carrega aí dentro é a essência do seu pai. E isso ninguém pode te tirar. Creia no poder que Deus tem. Conheça bem o Pai que você serve. E você verá milagres sobrenaturais acontecerem ao seu favor. Aleluia! E ali o profeta orou. E quando ele orou, a chuva simplesmente não caiu durante 3 anos e 6 meses. E aí você me pergunta, pastor, ele atingiu o objetivo, né? Ele mostrou para aquele povo ali que a oração tem poder. E o que foi feito da vida daquele profeta? Na luta, Deus não desampara os seus. Deus deu direcionamento para aquele homem. E mostrou para ele o lugar que ele ficaria próximo a um ribeiro. Aonde ali ele tinha água que matasse a sua sede. E Deus enviou ali os corvos para o alimentarem. O que eu quero te falar, irmão, é que durante a prova você não vai morrer. No momento de escassez, Deus continua contigo. A sua necessidade Ele vai suprir. O alimento chegava. A água saciava a sede daquele homem. E o dia que aquele ribeiro ia secar, Deus deu para ele outra direção. Deus falou com ele, agora sai daqui. Vai pela cidade, que lá eu já ordenei. Tem uma viúva que vai te alimentar.
Deus, ele jamais te desampara. Diz a palavra do Senhor que ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda amamenta, o seu Pai do céu jamais se esquecerá de você. Na terra nós acostumamos a mencionar o amor de mãe como um amor grande, como algo profundo, inexplicável, porque uma mãe faz tudo pelo seu filho. E eu acredito que quando esse versículo foi citado, Deus queria dizer para você, se a mãe faz tudo pelo filho, eu ainda farei muito além por você. Deus, ele é fiel. Ele não te desampara na escassez, na luta, na necessidade, na prova. Ele está com você em todo o tempo. Ele permite algumas coisas para que você aprenda e para que aqueles que estejam ao seu lado entendam que ele é Deus e que na sua vida quem opera é ele. Amém? Glória a Deus. Elias ali, ele orou e não caía chuva nenhuma sobre aquela terra durante 3 anos e 6 meses. É muito tempo. Aquele povo, eu acredito que viveu uma grande seca, que passou necessidade. Porque como que você vai plantar se não tem água para regar? Se a chuva não cai, destrói tudo. A gente vê aí muitas vezes, lá para o lado do Nordeste, esses lugares aí que a seca é mais intensa, que quando não chove, o povo perde toda a plantação. O povo não tem o que comer, o povo passa necessidade, a escassez ali naquele lugar é grande. E aí Deus deu estratégia mais uma vez para Elias. E Elias, já indignado com aquela situação, ele volta ali para a sua cidade. E ele vai até o rei. E ele fala com Acabe: você virou as costas para o poder maior que existe. E você levantou aí um altar e está servindo um Deus que você acredita ser poderoso. E você está levando todo esse povo a essa adoração. E o povo está acreditando que o maior poder é do Deus Baal. Vocês se esqueceram dos milagres e dos feitos do Deus poderoso. E Elias fala com Acabe. Lança um desafio. Com as minhas palavras, tá, gente? Lança um desafio ali e fala, ó, convoca aí todos os profetas de Baal. Chama eles. E nós vamos ali. E aí, Acabe convoca todos aqueles profetas. E Elias dá a direção. Direciona eles. Olha, peguem um novilho, eu vou pegar um também. Vocês preparem para o sacrifício e eu preparo o meu. Vamos levantar um altar. Foi dando direcionamento ali. E ele falou, ó, que os profetas de Baal venham fazer primeiro, porque eles são muitos. Eu estou aqui sozinho, somente com o meu Deus. Então eu vou demorar um pouco mais. Muitas mãos vão trabalhar mais rápido. E ali aquele povo prepara o altar, põe o novilho, e os profetas ali começam a clamar ao Deus que eles acreditavam, que eles serviam, ao Deus Baal. E eles clamam. E nada acontece. E eles continuam ali gritando, dançando. E eu acredito que cada vez em desespero gritavam mais alto. É como a gente. Se você está num momento de desespero, se a dor começa bem assim de levinho, você fica, ai. Aí você reclama aqui, reclama ali, a dor vai ficando intensa, você começa a gritar de desespero, você não está aguentando mais, você começa a rolar no chão e grita, esperneia. Muitos aqui conhecem a minha história, eu tive que tirar a vesícula aí por causa de uma bendita de uma pedra. Gente, foi desse jeito, o negócio começou com uma dorzinha. Quando foi no momento que eu cheguei no hospital, eu não conseguia nem lembrar do meu nome para falar com a atendente, de tanto que era o desespero. E a gente age dessa forma, e ali eu acredito que eles já estavam desesperados.
450. Um devia olhar para o outro e falar, uai, a fé desse aí que está pequena demais. Eu estou aqui gritando, esperneando, o outro está devagar demais. E um cutucava o outro, vamos gritar, meu filho, nós precisamos atingir o ouvido do nosso Deus lá. Vamos gritar que às vezes ele está dormindo. A Bíblia não fala isso não, viu, gente? Eu estou falando que ele estava dormindo. E aí eles estavam ali e nada acontecia. E o profeta, que era homem ousado, homem de Deus, conhecia bem o Deus a qual ele servia. Eu acredito que ele começou a olhar para aquele povo, falou, eu vou ter que brincar com esse negócio aí. Ele grita mais alto. Às vezes ele não está ouvindo. Ele deve estar ocupado, fazendo alguma outra coisa. Gente, eu acho que vocês estão falando baixo demais. Se aumentar o tom aí, vai dar certo. E ele começou a debochar daquele povo. Porque ele conhecia o verdadeiro poder. Quando você conhece o poder que Deus tem, você não duvida. Você tem insistência, persistência. Tem voz de autoridade, fala firme. Porque se você conhece as Escrituras, você sabe que o Deus que você serve, Ele já te deu autoridade. E Ele disse que você ia pisar na cabeça da serpente. Então, por que quando o demônio se levanta, você foge? Por que quando algo aperta, você recua? Eu não estou tirando o poder que o diabo tem, não, porque ele tem. Deus não tirou, quem sou eu para tirar? Mas uma coisa eu tenho certeza, maior é aquele que eu sirvo do que aquele que comanda esse mundo. Maior é aquele que você serve, maior é aquele que você confia. Você não precisa temer mal algum se você confia em Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Nós precisamos entender, assim como aquele profeta entendeu. E aquele povo gritava e nada acontecia. E aí o profeta, ele prepara ali novamente o altar, restitui ali tudo no seu devido lugar, coloca ali 12 pedras representando as 12 tribos, e ele fala, faz um rego aqui neste lugar, aqui bem próximo desse altar. E aí eu acredito que esse fenômeno ainda ninguém tinha visto. Eu não vi, não quero ver tão cedo. E ele fala, traga água. Gente, vocês imaginam o poder, o valor da água naquele tempo, depois de 3 anos sem chover, era algo muito precioso. E aí eu acredito que o povo foi ali, pegou a água, e eu acredito que tinha gente até debochando. Falou, eu vou levar esse trem precioso, mas vai valer a vergonha que vai passar, vou levar esse negócio lá. E jogaram a água ali, naquele rio. E aí o profeta, ele ergue os seus olhos para os céus. Porque ele sabia bem de onde viria o socorro. E se você ainda não sabe aonde está o socorro, lá no Salmo 121 ele fala para você, eleva os seus olhos para o monte, de onde lhe virá o socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele vai ali e ergue a sua voz em oração. Porque ele conhecia bem que o que move o céu é a oração do justo. E ele orou com intensificação. E ele clamou a Deus, manda fogo, Senhor. Queima aqui o sacrifício que está neste altar. E o povo viu cair fogo do céu. Depois de 3 anos, sem nenhuma gota d'água, de repente cai fogo. E além disso, o fogo não só queimou o sacrifício, como ele lambeu toda a água que estava ali ao redor do altar. Você usa a água para apagar o fogo. O homem de fé usou o fogo para lamber a água e mostrou para aquele povo que ali existia um Deus, que Ele é o poder e que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Você precisa confiar. Porque o Deus de Israel está neste lugar. Desde o primeiro elo, quando você viu um anúncio da campanha,
Você que colocou algo no seu coração. E eu acredito que tem pessoas aqui que entraram nessa campanha com toda inocência e humildade. Dizendo, Deus, eu vou lá, mas eu nem sei como orar. O que move é a sua fé. Você só precisa abrir a boca e falar com Deus do seu jeito. Porque o Senhor que está nos céus, Ele está com o ouvido atento à voz do justo. E caiu fogo ali naquele lugar. E o sacrifício foi queimado. E aquele povo entendeu que existia um só Deus. Porque tudo que pregam aí para você, que não está no direcionamento do Senhor, você não precisa crer. Você só precisa crer que o Deus de Israel, que opera maravilhas e milagres, que faz chover fogo do céu, Ele continua sendo o mesmo. E o ouvido dele continua sempre sensível à sua voz. Você precisa olhar para o céu. Tiago ali, ele quis nos mostrar que quem move o milagre, quem faz o milagre, que o dono do milagre, ele não precisa de um certo homem ou de uma certa mulher. Ele precisa de fé. Ele precisa que você creia. O que acontece na sua vida, eu creio sim, em profetas, em homens, em mulheres usados por Deus. Eu creio que Deus revela algumas coisas e tem pessoas que oram por nós. Eu creio que a oração de alguém me sustenta. Eu creio que o dia que eu estou fraco, Deus levanta alguém para orar. Mas eu sei que não é essa pessoa que tem o poder. Ela tem o dono do poder. Ela sabe em quem ela confia. Você precisa entender que tem prova que Deus vai levantar alguém para poder orar com você. Mas tem prova que Deus vai te levantar e vai falar, segue aí sozinho. Essa aí sou eu contigo. Existiam ali 450 profetas de Baal contra um só Elias. De quantidade, quem olhava e imaginava, esse aí é louco, vai enfrentar esse povo todo. O que movimenta o milagre não é quantidade, é fé, perseverança e insistência. Porque quem faz o milagre não é o homem e a mulher que ora por você, é o Senhor, o nosso Deus. Elias, ele tinha um propósito. Toda oração precisa ter um propósito. E esse propósito tem que estar sempre alinhado com a vontade do Senhor. Veja que Elias não queria nada para satisfazer o ego dele. O que indignava ali Elias é porque o dono de toda a glória estava sendo dispensado por um povo injusto. O povo tinha virado as costas para aquele que é digno de glória. Em quem está firmada a sua fé? Porque nos dias de hoje não tem sido diferente, não, irmão. Muitas vezes eu e você esquecemos quem é aquele que faz milagre e confiamos na irmã e no irmão de oração. A oração do fulano é forte. A oração do fulano tem poder. A oração do fulano tem unção. E por que a sua não tem? Porque você não quer pagar o preço que ele paga. Porque o mesmo Deus que ouve ele, ouve você. Porque o mesmo Deus que está com ele, quer estar com você. Porque o mesmo Deus que escuta as orações dele, fica ali dia a dia esperando ouvir a sua voz. Mas no momento que você deveria dobrar o seu joelho e orar, você pega seu telefone e pede socorro. Não estou falando que isso é pecado. Eu estou falando que tem momento que vai ter alguém para te socorrer. Mas tem hora que Deus está esperando ouvir a sua voz. Agachou na mais.
canta, labás. Lá em Mateus 21 e 22 diz assim. Perdão, Mateus 21, 22. Foi isso mesmo que eu falei? Não foi, gente? Me perdoe, que agora eu... E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa palavra é para mim e para você. Se você pedir em oração, você vai receber. Você não precisa ficar o tempo todo esperando alguém. Sabe aquela luta que você pega o seu telefone e vai em todos os contatos e ninguém te atende? Você já passou por uma dessa aí? Porque eu já. É Deus falando assim, ó, vou pôr esse povo meu agora, todo mundo ocupado. Você não vai achar ninguém, porque agora eu quero um tete-a-tete, somos só nós dois. Deus quer te ensinar a ficar na dependência dele. Porque homens e mulheres de carne e osso não podem fazer o milagre. Eles creem. O milagre quem opera é só o Senhor. Você precisa entender. Confia naquele que opera maravilha. E a sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. O seu milagre vai chegar. Quando a luta estiver difícil, eu tenho certeza que Ele mesmo vai levantar alguém para te ajudar. Aí você vai pegar o telefone, logo vai aparecer lá ó, um homem de oração, uma mulher de oração. Você vai chamar, vai te responder na hora, vai orar contigo. Tem momento que Deus sabe que você precisa disso. Mas em outros momentos, Ele quer um tete-a-tete. Só você e Ele. Porque senão você fica muito dependente de quem fez a oração. Mas a sua dependência tem que estar naquele que proveu o milagre. Todo aquele que clama no nome de Jesus, vê manifestar o poder de Deus. Lá em João 14, 14, diz assim, ó. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa fala foi dita por Jesus. Se você quer alcançar o coração de Deus, quer mover o céu ao seu favor, tenha um propósito na sua oração. Clame ao Senhor e peça a Ele que alinhe o propósito dele com o seu. Porque você só vai atingir o milagre se essa for a vontade do Senhor para a sua vida. Às vezes o milagre ainda não chegou porque você está pedindo uma coisa e Deus tem outra maior para te dar. E você precisa entender que tudo que você quiser, estando alinhado com a vontade de Deus, sendo pedido pelo nome de Jesus, você vai alcançar. Ele morreu por mim e por você. Ele veio 100% homem, mas ele também é 100% Deus. É Ele que proveu o milagre. O nome de Jesus que tem poder. Não é a irmãzinha que ora por você e paga preço. Essa aí é tão dependente como você. Essa aí não seria nada se não fosse Ele. Ah, mas tem um pastor aí, pastora que você não conhece, eu conheço, ele é homem de fé. Ele ora, ele é do manto, ele revela. Glória a Deus pela vida dele. E quanto tempo você está paralisado aí, olhando as orações dele e se esqueceu do Deus que proveu o milagre, que muitas vezes está esperando você se atentar para prover na sua vida e te usar como usa ele, irmão. Nós precisamos entender. O milagre vem por clamar o nome de Jesus. Não por super-homem e super-mulher que clama. Por homem e mulher como eu e você. Como o profeta Elias, que soube como clamar e recebeu. E depois ali de 3 anos e 6 meses, o profeta levanta novamente seus olhos para os céus. E ele clamou. E mais uma vez, o milagre aconteceu. Depois de 3 anos sem nenhuma gota, aquele homem orava.
E ele orou uma vez e não aconteceu. Ele orou de novo e não aconteceu. E ele continuou, ele foi persistente. Isso ensina para mim e para você que muitas vezes não é na primeira oração que você vai atingir o seu milagre. Às vezes, Deus está esperando você se fortalecer em fé. Quanto mais você ora, mais você conhece o Deus que você serve. Mais você se aproxima dele. A sua fé vai sendo multiplicada e você começa a conhecer. Eu acredito que outro ali, evangelista Bruna, teria virado as costas e descido e desistido. Elias voltou por 7 vezes, continuou clamando, foi persistente. E eu acredito que aquele povo devia estar falando, aquele fogo lá tinha que acontecer, foi só aquela vez, dessa vez não tem milagre não. Ele está clamando, está pedindo e nada está acontecendo. Deve ser igual aconteceu lá com os profetas lá naquela época. Acho que Deus não está ouvindo nesse momento, não. Mas ele foi persistente. Muitas vezes vão rir de você. Vão debochar de você. Vão ver você clamando e não vão ver nada acontecendo. Vão dizer que o seu Deus não está te ouvindo, que o seu Deus está dormindo. Vão dizer que a sua fé não é o bastante. Vão dizer que você está em pecado e por isso você não alcança o seu milagre. Vão dizer que você finge que serve a Deus. Vão dizer que você está servindo de maneira errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto o seu ouvido estiver atento para aquilo que falam de você, você não vai ver o milagre acontecer. Você precisa se posicionar e preocupar com o que Deus pensa ao seu respeito. Porque o resto Ele vai fazer. Deixa o povo falar. Seja como Elias, persista, porque o milagre vai chegar. Só você conhece a necessidade do seu milagre. Vão te menosprezar, porque não caminham o caminho que você anda. Vão te menosprezar, porque não conhecem a dor que você sente. Às vezes, para mim, a sua dor não é nada. Eu não conheço, eu não estou sentindo. Só eu sei o tamanho da minha dor. Só eu sei aonde que o calo aperta. Só eu sei quantas vezes eu chorei até a minha caminhada, pela minha caminhada até chegar aqui. Só você sabe. Mas além de você, o Todo-Poderoso estava presente em cada passo. Ele te conhece, Ele sabe da sua sensibilidade, Ele sabe o tamanho da sua dor, Ele sabe que às vezes aquilo que não dói em mim está doendo em você, e Ele se preocupa com isso. Não deixa as palavras te menosprezarem, e nem tampouco menosprezar o Deus ao qual você serve. Ele ainda é poderoso e faz milagre. Confia nele. E ali, o profeta insistiu, persistiu. E de repente ele olha e ele vê uma nuvem. Descreve a Bíblia, que eu ia imaginar assim, se a Bíblia não descrevesse para mim, porque a Bíblia, Deus é tão perfeito que ele descreve os detalhes. Se ninguém descrevesse nada, eu ia imaginar igual quando você está num lugar e de repente você vê formando aquele temporal que você desespera. Eu ia imaginar isso. Mas como a Bíblia me descreve e me mostra bem, ele viu uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Eu acredito que muitos que estavam ali nem estavam vendo. Falou, isso é loucura da cabeça dele. Olha lá, apareceu uma manchinha no céu. Eu estou falando que é nuvem de chuva. Mas ele creu. Ele orou. A nuvem foi formada, apareceu do tamanho de uma mão. Mas a chuva caiu naquele lugar. A terra foi molhada. E ali, eu acredito que o povo viu o milagre do Senhor, presenciou, viveu, a plantação voltou novamente a ressurgir. Eu assisti uma vez um fenômeno que o pastor Vanderlei mostrou, lá das torrentes do Negueb. Se você nunca viu, procure no seu telefone. Eu imagino que foi um negócio muito parecido com esse.
O negócio é uma terra seca, árida, toda quebrada. No meio do deserto, começa a surgir um rio do nada. Vem descendo uma faisquinha de lama, porque a água ali no meio do deserto com a areia, de repente aquilo se forma um rio. Maravilhoso, grande. E depois de um tempo começa a crescer ali o verde em volta daquele lugar, as flores em volta daquele lugar. Eu acredito que o fenômeno foi muito maior do que isso. Assista para você entender o que o Deus que você serve, Ele é provedor para fazer infinitamente mais. Se você tem um propósito alinhado com o Senhor, se você coloca em prática a sua fé, se você clama e pede a Deus em oração, você vai ver o impossível acontecer. O possível está comigo e com você. Mas lá em Marcos 9:23. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. E se você crê no Deus do impossível, assim como o profeta Elias creu, você consegue provocar os céus com a sua oração. E ali está a chave da sua vitória. E você vai ver o seu milagre acontecer. Fique de pé no seu lugar agora. Eu quero chamar aqui o louvor. Quero convidar todos vocês que estão aqui, que creem na vitória do Deus vivo. Porque aquele que é servo e é filho do Senhor, aquele que tem fé e conhece bem o Deus Altíssimo, esse aí sabe que não importa o tamanho da guerra, que você pode até perder algumas batalhas, que tem luta que para você não vai ser favorável, mas que o final da guerra já está decretado. É a sua vitória através do nome de Jesus. Vem até aqui na frente. Tem uma equipe aqui de homens e mulheres que vão estar orando por você. Eu quero convidar toda a igreja nesse momento. Venha com fé. Você e Deus conhecem o propósito, a sua necessidade. Você sabe bem o que você almeja. E o que você tem almejado para estar aqui nessa noite. Elias tinha uma necessidade. A dele eu conheço porque a Bíblia me fala. A sua Deus conhece, porque você já apresentou para Ele. Eu vejo uma pequena nuvem. Coloque agora o seu problema, a sua necessidade. Do tamanho da apresenta mão ele de para o um Senhor. Homem. Se coloque aqui Mas como este sacrifício é o vivo. sinal Aquele novilho que a tua aqui agora vai ser chuva representado vai pela sua descer. vida. Eu Se vejo você uma precisa de pequena fogo, Deus vai fazer nuvem fogo cair do do céu. tamanho da mão de um homem. Se você precisa Mas de bênçãos, este é o existe uma sinal chuva de bênçãos sobre que a este tua lugar. chuva Deus, vai Ele está descer. presente. Vai chover. E Ele vai movimentar o céu a seu favor. Creia, persista, não desanima. A arma mais poderosa Deus já te deu. Você só precisa declarar com o seu lábio. Isso é oração. Vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está cada homem, cada mulher aqui presente.
Deus, aqueles que vieram aqui na frente, aqueles que estão no seu lugar, Pai, aqueles que estão aqui trabalhando para a sua obra, Deus, o Senhor conhece exatamente a necessidade de cada um deles, o Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor não faz acepção de pessoas, ó Deus, aquele que pede em oração, o Senhor entrega, aquele que pede, está em conjunto com o Senhor, recebe milagres. Deus, que o Senhor venha prover milagres aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, que a vitória do teu povo, ó Pai, venha ser alcançada, Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, ó Pai, que portas venham ser abertas, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha prover um milagre, faz chover neste lugar, ó Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, existe uma chuva, uma nuvem sobre essa igreja, e o Senhor pode derramar chuva de bênçãos, que as bênçãos do Senhor alcancem seu povo, ó Deus, que famílias venham ser restituídas para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, abre as comportas do céu e faz